Quando a gente fala sobre topo de bolo, principalmente para a versão de Natal, sim, vai ser um topo de Natal. Quando a gente fala topo de bolo, a gente, de certa forma, deixa isso fixo para bolos. E eu falo isso, deixa fixo para bolos, porque na cabeça da cliente que está escutando ou está lendo alguma coisa sua que apareceu na internet, ela vai pensar assim, na minha ceia não vai ter um bolo, então eu não preciso de um topo. Por isso que eu falo sobre a intencionalidade, porque o que vocês vão aprender aqui, que é um topo, vocês interessantemente, precisam começar a tratar ele como um topotone. Porque qual que é a chance de ter um panetone e não ter um bolo? Falem para mim. Comentem, falem, escreve aí para mim para eu ver se vocês pensam assim como eu, nessa estratégia como eu. Porque, assim, pelo menos nas casas que eu sempre visitei, assim, a questão de ter um bolo em si é um pouco mais difícil de ter um próprio panetone ou alguma outra sobremesa. Então, assim, a questão da gente trabalhar ele como um topotone, a gente acaba abrindo a mente da cliente a partir do momento que ela vê esse produto, tá? Então, aqui nunca tem bolo de Natal, a não ser que seja de mêsversário, certo? Ah lá, muito topotone. Eu nunca fiz topotone, vou falar para vocês, nunca nem trabalhei, né? Só mudar o nome do topo de bolo, de certa forma, nunca fiz isso. Só que eu trouxe duas propostas bem legais para esse projeto que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Isso aqui é um topo coringa, vocês vão ver ele, né, por conta da câmera, vai estar invertido. Mas é um topotone, olha só, que a intenção dele é, como todo topo coringa né, gente? Montagem rápida, pouco material, corte rápido, tudo para economizar recurso, para a gente ganhar mais dinheiro em cima dele e conseguir fazer uma quantidade bem grande, né? Seja por encaixe, na agenda e tudo mais. Esse topo, gente, é um sorteador de amigo secreto. O que eu pensei, né? Isso aí tudo eu pensei agora, gente, há duas horas atrás, tá? Porque eu já sabia que eu ia fazer um topo coringa de Natal, porém não sabia a questão criativa que eu ia colocar por trás dele, a questão nova por trás dele. Veio essa questão do sorteador de amigo secreto, porque a galera que a gente assim, convive aqui tá praticando muito aqueles amigos secretos que a gente tira na hora, por justamente as pessoas acostumaram com essa questão de ficar longe na pandemia e tal. E nem sempre todo mundo consegue chegar com muita antecedência para a data, né? Para o dia, assim, para a parte da comunhão com as pessoas. Então, a questão, né? A pegada do amigo secreto que é tirado na hora, você compra um presente genérico, aí você faz o sorteador, né? No lugar onde está todo mundo reunido já, e aí a mágica acontece e fica tudo legal, brincadeiras e tal. E essa é a questão desse topotone, tá? Então, ele pega a nossa ideia do nosso método de topo de base geométrica, tá? Então, ele é uma combinação, ó, vou até mostrar por trás. Ele é uma combinação de 3 anéis, tá? E como ele precisa economizar material, corte, montagem, ele tem uma única camada. Só que ele é uma única camada, gente, que ela é uma colada na outra. Então, aqui tem 4 recortes do fundo unificado desse topo, porque vem a nossa outra interessante intenção em cima dele. Ele não tem canudo, tá vendo? Então, a própria firmeza que a cola dá na hora de colar uma face na outra, um fundo no outro, é o que vai furar o panetone. E olha só que legal. E agora eu vou explicar para vocês a questão, o que tem aqui, para vocês agora entenderem o motivo dele, tá? Ele tem a combinação de 3 anéis para a gente manter o nosso método de topo de bolo único, tá? Não podia deixar de trabalhar essa questão do Feliz Natal. Trouxe só um adereçozinho do chapeuzinho do Papai Noel, mas a intenção era que dentro de cada anel eu conseguisse trabalhar um elemento de Natal. Então, o primeiro tá o ho, 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 que foi o recorte é embutido, então olha só, já tem a facilidade de não ter um elemento a mais para colar, então ele já está embutido na estrutura do topo. Aqui, gente, é uma composição das bolinhas que nós vendemos o ano passado. Então, olha só que storytelling interessante para esse topo aqui. Então, aquelas bolinhas que vocês aprenderam comigo, quem está comigo desde o ano passado, pelo menos, que a gente pintou de branco por dentro, fizemos no vinil, o recorte das palavras ou dos nomes. Olha só, que legal. A única diferença é que
eu juntei uma tendência agora que é usar glitter por dentro, que inclusive, gente, tinha lá na Mega Artesanal, tá? Bolinhas de Natal com glitter vermelho, de algumas cores por dentro, e vinil por fora. Então, olha só, uma combinação dentro de outro anel, combinação, um arranjo de bolinhas de Natal, de árvore de Natal, e aqui o nosso sorteador. Então, aqui é uma chaminé, tá? Que é um dispenser, olha só, que é onde coloca os papeizinhos para tirar o amigo secreto. E qual que é a pegada disso aqui, a estratégia? Que é o que eu estou falando nos stories. É o aumento da interatividade, da experiência da cliente com isso daqui. Por quê? Ela tirou do panetone, vamos lá, ela tirou do panetone, ou ela tirou do lugar, não tem problema, vocês vão pensar, vai sujar a haste, gente, não tem problema. É muito comum as pessoas já limparem automaticamente, principalmente quem guarda. Então, por isso que eu fiquei despreocupada quanto a isso. E o panetone já é uma coisa bem sequinha, né? É bem difícil ele tá muito, muito, muito úmido, a não ser que seja o gourmet. Então, aí a pessoa vai lá e vai com o topo dessa maneira, assim, ó, passar de um por um para cada um tirar o seu próprio amigo secreto. Olha isso aqui. Então, qual que é interessante? O seu topo vai ser vendido já com papeizinhos, que aí eu até indico que seja de 10 a 20, né? Vamos pensar assim. Se for uma família muito grande, aí você pode ver durante o atendimento, né, do pedido. Então, você já vende com esses papeizinhos recortados. Por quê? A pessoa, antes de colocá-la no panetone, ou antes de sortear, ela vai tirar todos os papeizinhos, escrever o nome de todas as pessoas, voltar aqui e fazer a brincadeira com todo mundo. E olha só que legal, tipo, é o seu topo participando do momento entre todas as pessoas para cada um tirar o seu amigo secreto. Por isso que eu falei, não vai ficar resumido só a fotos e nem nada. O que vocês acharam, gente? Eu já tô doidinha. Já fiz o vídeo de montagem dele, tá? Então, aqui com vocês no ao vivo, para vocês tirarem dúvidas e tudo, a gente vai fazer o processo criativo, tá? Então, fazer tudo do zero. Isso aqui foi tudo desenhado à mão, tá? Tudo desenhado à mão. E a gente vai fazer isso do zero agora, que é rapidinho. Gente, é um topo muito rápido. E o vídeo de montagem eu já fiz. E eu estou subindo ele para o YouTube agora. Então, ele vai aparecer primeiro do que a nossa aula de agora, tá? Então, é isso aí. Eu tô fissurada nesse topo aqui, é muito legal. Na hora que vocês conseguirem ver ele nas cores reais, porque aqui eu tô vendo que não tá nada real, vocês vão ficar doidinhos, tá? Então, vamos lá. Eu gostei. Tanto que, para onde eu for, eu nunca tive essa sensação, tá, gente? Nos topos coringas de Natal que eu já fiz. Eu nunca tive a vontade de fazer para mim, para eu levar para o lugar que eu vou passar a ceia. Esse eu quero. Realmente eu quero. Principalmente porque agora as famílias, minha família, a gente já tá toda nervosa com essa história de sorteador por aplicativo, porque dá errado, porque 2 vezes seguidas chegaram lá no final do ano e a mesma pessoa foi tirada 2 vezes. Então, eles não querem mais, eles querem dessa forma aqui. Então, pensei nisso, tá? Então, vou mandar. Vou mandar não, né? Vou abrir agora o estúdio com vocês. E aí vocês fiquem sabendo que vão entrar 2 aulas no YouTube, tá? A primeira já estou subindo agora, o Yuri está subindo aí no meu celular, que é a montagem dele em si, que não é nada complicada. Vocês vão ver que vocês não vão precisar nem assistir. E a outra aula, que é a parte 1, vai ser a que a gente vai fazer agora, tá? Que talvez eu grave de novo, se eu não conseguir fazer um recorte muito bom dessa aula aqui, ao vivo. Beleza? Que bom que vocês gostaram. Que bom, que bom, que bom. Vamos lá, vou abrir o estúdio. Talvez agora vocês vão conseguir ver as cores um pouquinho mais reais, porque eu vou mostrar para vocês o topo pronto dentro do estúdio, tá? Então, eu vou pôr uma janela. Me avisem quando aparecer. Me avisa aí, tá, Yuri? Hã? E se tiver pergunta, você me fala também, tá? Olha, vamos lá. Eu tenho que apertar F o quê mesmo? Para melhorar para elas? Tá bom? É só poder navegador. Ah, beleza. Só tira aquela parada de baixo ali, ó. Olha só, gente. As cores mais verdadeiras desse projeto aqui, como ele fica super legal.
Então, assim, fazendo ele, tá? O design dele todo, o posicionamento dos anéis, gente, foi mais pensando nessa questão do encaixe do Feliz Natal. Mas se vocês preferirem, eu vou até mostrar aqui para vocês um exemplo. Dá para fazer as 3 bolinhas como se estivesse imitando o formato da árvore de Natal, tá? Então, vamos lá. Olha só. E outra coisa que eu falo para vocês, essas 3 fontes aqui são as mesmas. Eu já fiz uma pergunta já. Pode falar. Davi, estou numa dificuldade enorme em escolher fontes cursivas que sejam bonitas e que a máquina corte legal. Tem alguma dica de fonte? Assim, eu não sou uma pessoa que fica variando muito de fonte, sabe? Por exemplo, essa que a gente vai usar aqui hoje, que é a Spring Sunshine, ela anda sendo uma das minhas preferidas quando a mãe não é muito chata, que fica separada as letras assim, sabe? Mas a galera, sabe que eu não sou muito de trocar. Então, assim, quando eu me apego a uma fonte, eu não desgrudo dela mais. Então, já usei por muito tempo aquela. Como é que chama mesmo? Cadê que ela fica meio aqui? Authentic, isso. Essa aqui, ó. Já usei bastante, mas ela é bem fininha. Só que o que você tem que fazer? Pega uma dica para você encontrar para você, tá? Pega uma fonte que você já tenha instalada e que você tenha certeza que a sua máquina corta. E aí você vê a espessura dela, né? Em tamanho não muito grande, que aí é óbvio que aí as letras vão ficar bem grandonas e fáceis de cortar, então não aumenta muito a palavra. E abre o da fonte e vai vendo por foto. Primeiro, faz a seleção do que você mais gostar. Vai abrindo várias abas assim das cursivas que você mais gostar, que mais te chama a atenção, e das que você sugerir que podem ser mais grossinhas. E aí depois você vai fazendo por eliminação. Você vai vendo qual que é mais parecida com o que sua máquina corta. Geralmente eu faço isso, porque a minha máquina, não sei essa agora, a Camel, né? Porque a gente não teve muito tempo de trabalho com ela, a nova. Mas geralmente eu faço isso para encontrar a fonte nova, quando eu preciso encontrar. Essa aqui, por exemplo, ó, tá vendo tanto que ficou fininho? Vou até mostrar aqui. Ficou mega fininho a palavra amor. Eu nem tinha reparado na hora que eu fiz o projeto, né? O Yuri até tinha reclamado já antes de cortar, mas cortou. Então, às vezes, a gente se surpreende. Então, vamos lá. O que a gente começa fazendo, tá, gente? Vou até deixar aqui de ladinho para a gente começar a produzir. Eu pensei nesse topo, gente, para os anéis serem de 7 centímetros, tá? De diâmetro. Eu pensei nisso porque enquanto eu estava pensando no que fazer, eu queria usar as minhas esferas. E as minhas esferas são de 7 centímetros. Então, só por isso, tá? Que as bolinhas eu fiz esse tamanho. Mas se vocês quiserem, façam menor, façam maior. Só que aí, no todo, eu vi que esse é um tamanho bem legal para panetone, tá? Então, por isso que eu mantive esse tamanho. Porque no final acabou ficando tudo muito legal. O dimensionamento, a harmonia e tudo, tá? Então, ó, 7 centímetros. Vou até colocar aqui para provar para vocês, ó. 7 centímetros é o tamanho que eu usei, tá? Então, olha lá. Aí eu usei deslocamento interno, para fazer uma espessurazinha no anel, não muito grosso, tá? Olha só. E fui fazendo os outros. Então, eu posicionei, gente, tudo meio quase na diagonal, sabe? Ó, foi bem assim mesmo, tá vendo? Aí o que eu comentei é que se vocês quiserem, vocês podem tentar manter, olha só, um aspecto de árvore, tá vendo? Assim, e aí coloca o Feliz Natal no meio, mas eu quis deixar bem tortinho mesmo, até porque eu queria deixar a chaminé em destaque por ela ser um 3D, e embaixo ela teria um foco maior do que se tudo tivesse na mesma linha dos olhos. Então, vou deixar os anéis do jeito que eu tinha deixado mesmo. E aí, eu vou criar o caminho composto em cada anel. Lembra, tem que fazer isso primeiro, já que eles estão se sobrepondo. Porque se eu faço todos ao mesmo tempo, ó, criar caminho composto, eu vou ter essas zonas de encontro aqui. E eu não quero que tenha corte no meio. Então, eu preciso fazer uma por uma primeiro, a criação do caminho composto, e depois eu fundo, tá? Olha só.
Esse aqui dá até para vir mais para baixo um pouquinho. E até mais para cá. Pronto, tá ótimo. Vou fundir. Esse topo aqui, gente, eu queria colocar ele numa paleta bem diferente, como se fosse um Natal Candy Color. Só que como é muito difícil ver isso, né, nas decorações de Natal das casas, eu pensei que talvez para tirar foto e postar no Instagram não chamaria tanta atenção do que mantendo a paleta normal, tradicional, que é um verde mais escuro, um vermelho intenso. Mas, só para mostrar para vocês, para dar uma ideia, caso vocês queiram criar de uma maneira diferente, eu tenho, vocês viram que eu estou usando bastante papel perolado, né? E eu tenho essa cor aqui, ó, que ele é um Tiffany, tá? Então, aí eu pensei em usar ele e mexer nessa paleta de Natal para ser quase um candy color. Então, uma sugestão para vocês, tá? Então, olha só a nossa base. Eu vou deixar tudo na base branca para vocês verem melhor. E eu pintei tudo de verde para me facilitar enxergar, tá? E aí eu preciso da minha haste. Você pode fazer ou com o retângulo mesmo, que aí vai ter pontinha embaixo, ou você pode fazer com aquela ponta arredondada. Eu fiz com a arredondada, tá? Mas se você fizer com o retângulo, que eu acho que vai ser interessante agora, já que eu tô fazendo com vocês. Se fizer com o retângulo, também vai ser interessante, porque acaba dando ponta para ajudar a rasgar o panetone, né? Então, ó, talvez fique interessante fazer isso daqui. E já pode fundir também. Olha só, já começa uma estruturinha meio, assim, esquisita, né? Meio interessante. Mas isso foi muito a minha intenção, de verdade. Não queria deixar um aspecto de árvore. Não era essa a intenção desde o início, tá? Aí, eu comecei a trabalhar essa questão do ho, ho, ho. O ho, ho, ho. Só que eu trabalhei cada palavrinha separadamente, tá? Olha só. Separadamente na fonte que eu falei para vocês, que é Spring Sunshine. Olha, ela é uma fonte super legal de cortar, gente, pelo menos aqui na silhuete de casa, na cama de casa, ela é bem legal. E aí eu fui diminuindo num tamanho, ó, para dar uma quantidade de recorte legal. Ó. E aí eu vou posicionando aqui para ter conexão, tá? Porque precisa ter conexão, senão também não vai ser interessante. Deixa eu ver esse aqui. Ó. Olha só. E eu também já fundi tudo. Aqui já me deixou mais meio que alucinada, assim, sabe, para o projeto em si, porque eu gostei muito de ter um elemento já pronto, porque a minha estratégia era em cada anel, né, em cada composiçãozinha, eu trouxesse um elemento do Natal. Tanto que eu me arrisquei a desenhar a cabecinha de Papai Noel, a desenhar tal coisa, caixinha de presente. Só que o que eu pensei? Eu preciso, como é um topo coringa, igual eu falo para vocês, topo coringa, quando vocês vão parar para desenvolver, eles precisam ser uma montagem muito rápida, recorte muito rápido. Então, se eu fosse fazer uma cabecinha de Papai Noel, primeiro, que iria mais cores, iria mais pedacinhos para sair colando, e não é a minha intenção com esse topo aqui. Já vou perder um pouquinho mais de tempo na hora de montar, assim, é simples, mas já é um tempo a mais para montar o 3D da caixinha. Mas não precisava complicar mais ainda um topo que é para sair com mais rapidez e facilidade de montagem, tá? Então, o que eu gostei é que eu já tive um preenchimento de anel saindo na própria estrutura do topo, tá? E é isso aqui, gente, eu fiz 4 vezes. 4 vezes o Yuri, né, no caso, cortou 4 vezes desse fundo aqui. Para ficar segurando o topo desse jeito, eu indico que você faça mais uma, tá? Faz de 4 a 6. Mas, para estruturar assim, ó, que é a nossa intenção, que é para ficar no panetone, 4 tá de ótimo tamanho. Não precisa de mais, não precisa de menos. Ele aguenta vento, aguenta tudo. 4 é o suficiente. E 4, o que eu pensei? É rápido de colar, entendeu? Se a gente vai fazendo muito, 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 porque assim, quanto mais camada a gente colar uma na outra, muito mais duro vai ficar. Vai ficar com mais relevo, vai ficar com mais altura.
Então, a gente quer ter esse efeito dessa dureza para não usar o canudo, né? Mas a gente não quer fazer tantos recortes assim para o recorte não ser demorado e não ter mais de uma peça para colar. Então, 4 foi de ótimo tamanho para mim. E vai dar até para furar, tá? De boa, tranquilamente. Até se fosse um bolo, para vocês terem noção. Aí, olha só. Aí eu já comecei a ficar criativa, né, gente? Vamos criar um chapéuzinho, um gorro de Papai Noel. E eu criei o meu, gente, com a ferramenta do círculo mesmo, tá? Da elipse aqui, ó. Que é a terceira opção. Acho que é a elipse, né, que aparece. Isso. Aí eu fiz um círculozinho assim, ó. Uma elipse. E aí a gente começa a trabalhar com a edição de pontos. Como sempre, né? Não tem como fugir dela quando a gente quer começar a trabalhar com projetos 100% nosso. Principalmente quando a gente vai desenhar figuras que são nossas, quando a gente quer se arriscar a criar algum elemento, igual eu já ensinei vocês, não sei se vocês são aluna da nossa oficina de Páscoa, mas lá dentro eu ensinei a desenhar um coelho, por exemplo, e tudo com forma geométrica, tá? Então, olha só, eu peguei esse ponto aqui, ó, e fiz uma pontinha dessa, tá? Fiz uma pontinha dessa e eu aumentei essa altura para dar uma altura para o gorro, né? Porque qual que é a intenção do gorro? O que a gente tem que pensar na hora de desenhar? A gente encontra uma figura base para começar o desenho e com a edição de pontos a gente precisa saber qual é a direção que a gente precisa seguir com alguma ponta, com alguma aresta, com alguma continuidade de círculo, com uma composição de círculo. No nosso caso aqui, a gente vai puxar um pinguelinho para o lado, que é o caidinho do gorro, né? Para pôr a bolinha branca na ponta. Então, ó, eu dei uma puxadinha aqui, e aqui agora eu vou dar um volume para esse gorro, tá? Que aqui é a parte de cima. Já vou até ajeitar essa parte aqui, que ela acaba sendo menorzinha, lembra? Porque é o encaixe da cabeça. E aqui a gente consegue melhorar essa impressão. A gente consegue mexer para melhorar a curvatura, tá? Do gorro. Curvatura do pinguelinho que a gente vai fazer, tá? Então, olha só. Eu vou deixar isso aqui mais para cá. Olha só, para o meu pinguelinho não ser tão grande. Olha que lindo. Olha só. Já tá ótimo. E aí eu vou pintar ele de vermelho, né? Porque a intenção do gorro do Papai Noel é ele ser vermelho. E aí o que eu posso fazer, gente? A partir mesmo, ó, eu seguro o Alt, a tecla Alt, clico na figura e arrasto, que é para eu duplicar ela do jeito que ela é, exatamente do jeito que ela é. Aí eu vou dar 2 cliques e vou excluir esses pontos aqui, ó. Tá vendo? Esses pontos que estão fazendo a pontinha do gorro. Olha só o que eu vou fazer. Por quê? Aqui eu vou fazer aquela parte branquinha da base do gorro. Olha só, porque ela não precisa ser perfeita nem nada. Por que eu fiz a partir daqui? Porque aí passa a ter essa mesma base aqui. Porque é um derivado do outro, tá? Então, olha só, fica muito mais perfeitinho, bem mais legal. E o biquinho eu fiz com a bolinha mesmo. Ó, uma bolinha. E eu agrupei, né, para facilitar. E aí eu coloco num tamanho mais interessante aqui, ó. Olha que fofura. Lindo, 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 lindo. Aí agora, eu já vou até encaixar o Feliz Natal aqui, tá? Ó, Feliz Natal. Tem dúvida aí, Yuri? Não. Vão falando aí, tá, gente? Eu sei que é um topo muito simples. Ele é bem legal, que é isso que é muito interessante dele, a simplicidade, até na parte criativa. Então, ó, aqui é a mesma fonte, gente. É aquela Spring Sunshine. Isso é muito legal. Eu gosto dela porque ela tem
essa brincadeira aqui no tamanho das letras, sabe? Ó, a curvatura do L é muito maior do que a letra E é menor do que a letra Z, então ela tem esse joguinho, sabe? E aí eu gosto dela. Eu vou até colocar uma corzinha só para eu dimensionar aqui, ó. Vou colocar num tamanho interessante. Pronto, eu acho. Pronto. Aí aqui eu já vou colocar as cores que eu quero trabalhar, tá? Vou fazer as camadas. Vou encaixar aqui assim, ó, uma palavra bem próxima da outra. Olha, que legal. Para não ocupar também tanto espaço do topo, ó, porque aí ela fica encaixadinha bem certinha nessa abertura que eu deixei entre os anéis. E vou fazer as camadas, tá? O que eu fiz aqui, tá? Qual que é o pensamento daqui? Deixa eu até pegar a mesma... Aí, pronto. Olha só o que eu fiz. Como tem uma sobreposição de palavras, né? Eu não simplesmente seleciono as duas e faço um deslocamento para ficar o mesmo fundo para as duas, desde o começo. Eu não faço isso, porque eu gosto de fazer o trabalho de camadas, né? Mesmo que está sobreposto. Então, o que eu faço primeiro? Primeiro eu vou fazer camada em uma palavra e depois na outra, tá? Então, ó, primeiro eu vou fazer em uma. Vou colocar o pretinho, que o preto ele vai valorizar o dourado que eu estou usando, né? O glitter. E um outro pretinho. Aí, dessa forma, olha só a diferença, tá? Vou até mostrar para vocês a diferença do que é fazer isso que eu acabei de fazer e não fazer isso que eu acabei de fazer. Ó. Olha só. Quando a gente faz isso, coloca um fundo para cada palavra, a gente acaba delimitando todas as junções, sabe? A gente consegue ver o começo e o fim da palavra, onde começa uma e termina a outra. Aqui não. Fica tudo muito junto, tá vendo? Eu vou até dar zoom. Fica muito junto uma da outra. Olha só. É feio? Não, não é feio, mas é uma intenção. Eu não quero que a palavra tenha esse aspecto de estar juntas, porque se fosse para querer esse resultado, eu podia muito bem selecionar as duas e deixar fundido, entendeu? Seria muito mais rápido a montagem, aí vocês podem usar isso como estratégia. Vocês podem deixar a montagem mais rápida ainda se vocês deixarem fundido as duas palavras, tá? Mas aqui não. Aqui eu deixei elas em camadas e níveis diferentes, olha só. Então, para vocês terem essa intencionalidade, que é o que eu ando comentando sempre com vocês, tá? E aí sim, agora eu vou fazer um fundo só das duas, que é um fundo verde. Esse fundo verde, gente, ele vai acabar dando uma sustentação, tá? Ó, aí eu vou até posicionar melhor. Ele acaba dando uma sustentação mais interessante para o topo, porque ele liga um anel ao outro, ele cobre, ele faz uma área de cobertura ali naquele vazio que eu deixei, né? Então, assim, essa posição da palavra, né, da frase, fica bem interessante. Aí eu vou deixar fundido, para eu não esquecer nunca. Pronto. Aí aqui a minha palavra tá pronta, tá? E agora eu vou preparar, gente, as minhas esferas, né? Que nós trabalhamos no ano passado. Quem que vendeu, gente, esferinha branca? Do jeito que nós ensinamos em uma live. Eu fiz a esfera, gente, de 5x5, tá? A maior. A maior tem 5x5 e ela é branca. E aí eu fiz a alcinha, né? Que a gente pendura um fio nela para poder ficar presa na árvore. Eu fiz um pouquinho maior, que é com essa forma geométrica aqui, tá? Então, ó, vou deixar esse aqui salvo, porque aqui eu vou fundir e aqui é a parte de cima da minha bola. A parte de trás, eu pensei em colocar um laminadinho prata, tá? Para dar um detalhe a mais pro trabalho. E realmente dá, tá? E aí eu posicionei a minha bolinha aqui. Olha que linda. Aí o que eu fiz? Pensei, vou fazer um arranjo de esferas. Já que eu já fiz uma branca, vou fazer uma pouquinho menor, já que é um arranjo,
Um arranjo, quando a gente faz um arranjo, uma combinação de alguma coisa, nem tudo precisa estar no mesmo tamanho. Você pode dar uma brincada no dimensionamento, tá? E aí aqui, ó, começa a outra brincadeira. Posso posicionar até aqui um pouquinho. Que aí eu fiz no dourado. Aí, no glitter, né? Papel glitter que eu comprei lá na feira. Gente, amei. O Yuri falou que o corte precisou ir além do 240, mas é maravilhoso o papel. Oi? O corte ainda ficou. É, e ainda não achou o corte perfeito para ele ainda. Olha só. Aí aqui, gente, eu usei a mesma fonte Spring Sunshine, coloquei em preto, porque no ano passado, a campanha que nós fizemos, né, para as bolinhas, foi no vinil preto. E, olha só, coloquei aqui. E a outra palavra, é que eu escolhi, gente, duas palavras que saíram bastante, que foi paz e amor, de verdade. E aí, por isso que eu escolhi elas. Olha, pretinho, funde, né? E coloco aqui na outra bolinha. Aqui ela falou que ela não usa papel glitter lá, ela compra o vinil glitter e cola no set. Nossa, muito legal. Uma boa saída. Bem massa mesmo. E, gente, chegamos para a hora mais trabalhosa desse topo, tá? Mas é só para a parte criativa. Porque na parte de desenvolvimento mesmo. Porque na hora de montar é muito rápido, tá? Então, vamos lá. O que eu fiz? Para fazer a chaminé, eu usei essa segunda ferramenta aqui, que é o retângulo de borda arredondada. E para medir dentro da minha esfera, eu fiz isso daqui, ó. Eu fiz bem no olhômetro mesmo, uma largura, mas eu tô vendo aqui que deu quase 4,5. E eu fiz uma altura, olha só, dá para fazer uma altura de 5,3. Beleza. Isso aqui é o que eu dimensionei para a minha chaminé. Então, essa é a minha base, tá? E aí, qual que é o próximo passo? Essa é a minha base. Como eu sei que essa é a minha base, eu vou fazer agora a minha parte de fora, que é a parte 3D, né? Que vai dar o volume nessa chaminé para a gente poder encaixar os papéis. Para fazer isso, eu vou fazer linguetas laterais, ó, aqui, aqui e aqui, para fechar essa união da minha parte da frente com a parte base da chaminé, tá? Então, a gente vai fazer linguetinhas que não precisa ser do tamanho, assim, para tampar todos os buraquinhos, não precisa, porque senão eu teria feito uma chaminé quadrada, né? Com ponta, com aresta. Mas aqui não tem problema, deixa eu pintar esse aqui também para vocês terem noção. E aí a gente começa a desenhar, tá, gente? Aqui também não tem tamanho perfeito, você pode pegar até acabar a linha reta dessa figura. Olha só. Começou a curvatura, acabou o seu retângulo. Não precisa continuar ele até aqui embaixo, ó. Não precisa. Pode deixar até aqui, porque o que ficar aqui aberto, o papel não vai passar, fica tranquilo. E pode deixar nesse tamanho. Uma largura, gente, de 1,3 ou 1,5, tá? De 1,3 para 1,5. Porque a gente vai fazer uma segunda dobra aqui depois, tá? Vocês vão entender. Então, agora eu vou fazer a edição de pontos, tá? Vocês vão entender também. Vou até tirar a cor daqui. Porque eu vou fazer essa figura fazer parte dessa figura. Como? Com as linhas de vinco ou dobra. Não sei se vocês trabalham com vinco ou dobra, mas agora a gente vai fazer essas linhas de composição, tá? Então, eu dou 2 cliques nesse meu retângulo de fora. Vou clicar nessa aresta que tem contato com a minha figura do meio, né? Com a figura principal. E vou quebrar caminho. E aqui também. Eu vou quebrar caminho porque eu quero excluir somente essa linha do meu retângulo. Por quê? Eu só vou considerar uma linha. Porque, olha só, uma linha, duas, certo? Já que está uma figura junta da outra. Eu não preciso das duas, eu preciso só de uma. Então, por isso que eu preciso excluir ela, tá?
Então, ó, aí eu libero o caminho composto selecionando o L e clicando com o botão direito, e eu excluo a linha. Então, olha só, passa a ter uma linha só, tá? O próximo passo é deixar essa parte da linha no tracejado, ou você deixa só a quebra para você fazer o seu vinco, né? Que aí você só muda a coloração da sua linha. Vocês trabalham com vinco ou vocês trabalham com tracejado? Dá 2 cliques, olha só. Quebra, caminho composto também, e aqui você também quebra, tá? Libera o caminho composto novamente, e somente essa região vai se transformar num tracejado. Olha só. Isso é o que a gente acabou de fazer. A gente fez o retângulo que vai unir a parte da frente com a parte de trás, fazer parte de uma face, tá? Tem alguma dúvida, gente? E aqui agora eu só vou espelhar, tá, gente? Ó, vou pegar a mesma coisa, jogar para o outro lado. Ó, vou jogar para o outro lado. E vou aqui também agora editar os pontos para eu ter a minha linha tracejada. Ó. Linha tracejada. Certo? E agora eu também, eita, vou fazer para a parte de baixo. Vou girar aqui, ó. E vou fazer para a minha parte de baixo. O que, que vai diferenciar para os retângulos que eu usei na lateral? O tamanho, ó. Então aí a gente só ajusta o tamanhozinho dele, tá? E aqui agora também a gente faz a quebra de caminho, né? A quebra da linha para ter essa característica da linha tracejada, que aqui a gente trabalha com isso, tá? Então, essa, gente, é o bolsão, né? A parte alta, a parte relevo 3D da nossa chaminé, que vai fazer a gente ter um dispenser para colocar os papéis. Tem dúvida aí? Vocês não estão com dúvida? Que coisa! E aí, o que, que a gente vai fazer? Vocês vão ver, né? Se vocês forem assistir, que no vídeo de montagem que eu gravei, eu não fiz outra linha aqui, que foi justamente para dar uma chamada de atenção para quem é tesourete, que dá para a gente fazer o vinco na mão e tudo. Então, eu deixei exatamente assim a figura, e aí eu fiz um vinco manualmente aqui, ó, bem na metadinha, no meio desse retângulo, tá? Mas aqui, como a gente já está na aula de criação, a gente passa uma linha mais ou menos no meio, não precisa ser tão grande, igual eu fiz aqui, pode ser só assim, de tracejado também, tá? Ó. Porque nós precisamos que essa regiãozinha menor aqui vai ser colada com a face de trás da minha chaminé, tá? Olha só que coisa mais interessante, tá? Então, eu vou deixar aqui agora agrupado, tá? E o que, que eu costumo fazer? Porque eu não fico voltando a conexão dos pontos para eu poder colorir, tá, gente? Porque olha só, ele não recebe nenhuma cor. Então, como eu gosto de economizar muito tempo, eu rastreio totalmente essa figura de novo, coloco o rastreio da borda externa, e aí eu faço a coloração da caixa, tá? Ó, do que eu estou trabalhando. Eu geralmente faço isso, ao invés de ficar tendo a trabalheira de voltar a conexão dos pontos só para conseguir ter uma cor de preenchimento. Então, geralmente eu faço isso daqui, tá? Então, essa parte aqui, nossa, tá pronta, do bolsão. E é ela que vai ficar na frente, tá, gente? É ela que vai receber os apliques dos tijolinhos e é ela que vai receber a nossa neve, tá bom? Então, olha só, o nosso bolsão tá pronto. Vou deixar ele aqui de lado. E aqui, nesse daqui, eu vou produzir... Vou até excluir esse. Nós vamos produzir os tijolinhos. Então, ó, o que, que eu fiz com os tijolinhos? Eu peguei exatamente a mesma ferramenta que eu usei para criar a chaminé, ó. Aí eu já pintei de vermelho para ter noção do tamanho. E fui construindo tijolinho por tijolinho. Ó.
Exatamente assim. Aí esse, né, já que a gente sabe que acaba tendo uma... Olha. Assim, gente, ó, um zigue-zaguezinho, né, um desencontro. E repito. Opa, olha só. Aí eu posso até colocar mais uma dessa aqui, porque mesmo que o gelo vai cobrir, não tem problema. Olha só, que rápido os tijolinhos, né? Super rápido. Aqui no outro projeto, eu já tinha achado, opa, uma configuração que já demonstrava, né, que já representava o papel vermelho que eu ia usar. Então, olha só, o efeito muda até, né? Que aí a cor ela não fica tão saturada, tão intensa. Então, olha só. Vou deixar assim. E agora a gente vai construir a nossa neve, tá? Então, olha só. Eu vou pegar este daqui também, ó. Vou deixar até pintado de branco. Olha, vou deixar pintado de branco. E vou fazer umas edições de ponto nela, tá? Ó, deixa eu catar aqui a edição de pontos. Ai, meu Deus. Cadê? Ai, deixa eu tirar o zoom. Converter em caminho, agora ele aparece. Aí, pronto. Aí aqui eu vou dar, gente, umas deformadas, sabe, ó. Umas deformadinhas. Deixa eu tornar tudo curvo, que fica mais legal. A gente dá uma deformada bem de leve. Pode fazer do jeito que vocês acharem bem legal. Aqui não tem forma certa, formato certo. Quanto mais irregular ficar, mais interessante vai ser. Então, ó, vou deixando tudo curvo aqui, ó. E aí eu vou fazer umas pontinhas, que seria o de gelo, né? Ó. Aí esse aqui eu vou tornar curva também. Vou fazer outra aqui, ó. Vou fechar ela. Opa! Deixa eu ver, do jeito que eu quero isso aqui. Vou fazer mais uma pontinha aqui, ó. Uma para esse lado. Essa aqui descer mais um pouquinho e uma aqui no meio das duas. Ó, não tem formato perfeito. Se ficar aparecendo dente para você, não tem problema. Mas é uma coisa bem assim abstrata, né? Que a gente diria. Então, ó, é interessante deixar tudo curvo, tá? Aí você clica nas linhas que você acha que está muito reta e coloca essa característica aqui de tornar curva, que aí as linhas, gente, elas vão ficar mais arredondadas, tá? E aí vai dar um aspecto mais interessante. Olha só que legal. Tá vendo? Olha que coisa mais linda, gente. Que coisa mais fofa. Olha, para vocês terem noção, isso aqui ficou mais bonito que o meu, ó, que eu tinha feito. E é isso, gente. Olha esse topo. Que simplicidade. Vou até colocar um do lado do outro para vocês verem, ó. Vou colocar esse para cá. Colocar o nosso bolsão aqui embaixo. Olha só. Aqui eu ainda fiz uma chaminé mais gordinha, ó. Mas aí vocês podem ver o tamanho que vocês vão gostar. Dá até para vocês fazerem testes. Vocês podem aumentar a palavra, caso vocês acharem que está muito pequenininho. Ó. E é isso. Aí, o que, que eu sugiro para vocês, tá? Lembra que eu falei de fazer 4 vezes o fundo? O fundo que vocês vão fazer 4 vezes, gente, é o fundo unificado. Então, vocês vão lá e vão fundir tudo. E isso aqui que vocês vão fazer 4 vezes. É esse, tá? Esse daqui. Beleza? Tanto que vocês vão ver que lá na aula de montagem vai ter um recorte desse aqui, ó, só com os anéis. E eu uso ele também, que vai acabar dando mais um estrutural. Vai acabar sendo quase 5 camadas, 5 recortes, uma sobreposta
da outra para dar mais firmeza ainda para o topo, tá? O que vocês acharam?